Mateus 13. Eu vou ler com vocês na versão da Bíblia A Mensagem, tá? Então, pode ser que esteja um pouquinho diferente da versão de vocês, mas ela é um pouco mais clara no que a gente vai falar, tá bom? Mateus 13. Todo mundo achou? Posso começar? Fala sobre a história das sementes. Instantes depois, Jesus deixou a casa e assentou-se à beira da praia. Não demorou muito e uma multidão ajuntou-se à sua volta, obrigando a entrar num barco. Usando o barco como púlpito, contou uma história ao povo. O que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Quando fazia o seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos. Brotaram rapidamente, mas não se aprofundaram as raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas, porém, caíram em terra boa e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Os discípulos perguntaram: por que contar histórias? Ele respondeu: vocês já ouviram bastante a respeito do reino de Deus. Conhecem as suas verdades, mas nem todos tiveram esse privilégio. Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão é total. Mas se não houver receptividade no coração, logo desaparece. Por isso, conto histórias. Meu objetivo é criar disposição e levar o povo a receber a mensagem. Amém? Queridos, o tema da nossa meditação hoje é seja intencional. O que é intencional? É quando você tem a boa vontade, o desejo de fazer algo. A gente já ouviu muito aquela frase: fulano fez isso, mas não foi a intenção dele. Ou às vezes a gente ouve assim: não, o que vale é a intenção, né? O que vale foi o que a pessoa quis fazer. A gente não ouve, até a gente mesmo usa essa expressão. Mas o que eu quero incentivar vocês hoje é ser intencionais. Na nossa caminhada com Cristo, nós temos que ser intencionais. Como assim, Vanessa? A parábola da semente, ela nos traz essa necessidade de entender sobre a intenção. Eu acho que a maioria aqui já ouviu a parábola. Alguém não ouviu a parábola da semente aqui, que a gente acabou de ler? Todo mundo sabe, né? Mas eu quero mostrar para vocês uma outra perspectiva dessa parábola. A Bíblia fala que a semente, ela é a palavra de Deus, certo? Que é lançada no solo, no coração. E a gente sabe que a parábola se refere às pessoas que às vezes ouvem a palavra, né? E cada uma recebe de uma forma. Mas eu quero me ater a uma outra perspectiva, a uma outra visão dentro da parábola. O primeiro ponto que nós vamos discutir aqui hoje é: a sua intenção deve ter um propósito maior. O que é esse propósito maior em você ser intencional? É levar as pessoas ao reino de Deus. Se vocês olharem aqui, Jesus, não importa onde ele estava, mesmo que ele estivesse quietinho no cantinho dele, quando via, estava se enchendo, né? As multidões seguiam Jesus. Esse era o propósito dele. Quinta-feira, foi quinta? Foi, né? Nós tivemos ensaio. E eu li uma outra palavra, né? Aqui em Mateus também com os meninos, que falava quando Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista, e o texto fala que ele se entristeceu e se retirou para sofrer, né, gente? Porque ele sofria também, né? E eu falei, às vezes a gente tem assim o desejo de ficar na nossa, a gente não tá triste, não tá afim, mas o nosso propósito ele sempre nos persegue. E o propósito de Jesus era o quê?
era proclamar o reino de Deus. Era curar, era salvar, era trazer restauração. Então, aqui o texto fala que daqui a pouco as multidões começavam a se aproximar dentro dele, e encheu de tanta gente que ele teve que subir num barco, né, para fazer o barco de púlpito, e começou a proclamar. Então, gente, a nossa intenção, o nosso propósito de vida tem que sempre ser levar as pessoas para perto do reino de Deus. Gente, como que eu faço isso, Vanessa? No seu trabalho, na sua escola, dentro da sua casa. Você traz o reino de Deus aonde você está. As pessoas têm que olhar para você e ver Jesus em você. Estou te falando para você ser aquele crente chato? Não, né, gente? Ninguém merece, né? Nem a gente mesmo gosta, né? Daquele irmão cri-cri. Mas você demonstra o reino de Deus com a sua vida, com as suas atitudes. Quando um colega seu mente e você fala, eu não vou fazer isso. Ou quando está todo mundo tendo uma reação que Deus não aprova, né? E você tem uma atitude diferente. Quando muitas vezes você está sendo até injustiçado, mas você entende, né? E fica em silêncio, não bate boca. São nas nossas atitudes diárias. Então, a nossa intenção deve ter um propósito maior, que é levar o reino de Deus. O segundo ponto é a sua intenção deve gerar curiosidade. Como assim? Gente, vou contar aqui algumas experiências pessoais minhas. Eu sempre falei para as minhas amigas que eu queria namorar só meu marido. E eu falava assim e elas ficavam doidas, né? Onde é que hoje na vida a pessoa só namora uma pessoa e casa? E um dia eu orei a Deus. Eu falei, Deus, eu não quero ficar perdendo tempo, não. Se for para eu namorar um dia, eu quero que seja meu marido. E demorou, tá, gente? Casei velha. Todo mundo sabe. Mas Deus ouviu a minha oração. Mas quantas vezes algumas pessoas, por eu falar isso, riam, debochavam? Eu nunca liguei muito para isso, gente. Graças a Deus, sempre fui muito bem resolvida, né? Mas eu falava de propósito. Eu lembro uma vez que eu trabalhava no hotel, e aí a gente estava na hora de almoço, e aí os meus colegas começaram a conversar sobre namorico, sobre ficar, né? Sobre a vida mundana, né? De relacionamento. E eu falei para eles que eu só iria namorar o meu marido e que eu ia casar, abaixo por causa das crianças, né? Né? E aí, uns colegas meus, sim, ficaram chocados com o que eu estava falando. Mas outras chegaram assim, mas não, você está certa, mas por que você quer fazer isso? E aí eu falei que eu fiz uma aliança com o Senhor e que o meu propósito, né, naquele momento, era gerar curiosidade. Eu falava mesmo, gente, não tinha vergonha, não. Tudo que eu via que eu podia usar de pretexto para lançar a semente, né, para falar de Jesus, eu fazia. Então, eu sempre pedia a Deus para gerar essa ocasião. E aqui no texto, nós vemos isso. Os discípulos perguntam, por que o Senhor conta histórias? Gente, quando alguém conta uma história de uma forma assim, cativante, você não fica interessado? Fica, né? Todo mundo aqui gosta de assistir um filme, né? Se você assistir um filme, meu marido é péssimo para escolher filme, gente. O filme dele tudo é ruim. Mas a gente fica assistindo os filmes, aí chega aquele final sem graça. A gente não fica frustrado? Mas quando a gente assiste um filme, ouve uma história que te prende, que gera curiosidade, não é satisfatório? É exatamente isso que Jesus fazia. Por que ele fazia? Aqui no texto mesmo ele fala, vocês, os discípulos, vocês já ouviram bastante sobre o reino de Deus, mas nem todos tiveram esse privilégio. Era uma forma dele cativar as pessoas e captar a atenção, né? Quando alguém tem o coração preparado, a compreensão é real. Queridos, às vezes se eu chegar para uma pessoa e falar, você tem que mudar de vida, porque a pessoa não vai entender. Ela vai achar que eu estou reprimindo ela, né? Hoje em dia tudo como é que é? Sou intolerante, estou de recalque, né? As meninas mais novinhas falam assim. Mas se você chega, às vezes, dando uma ilustração, uma aplicação, a pessoa se identifica com aquela parábola, com aquele exemplo. E isso é, de uma certa forma, a gente preparar o coração da pessoa. E aqui, lá em Mateus 4, também conta a parábola das sementes e tem essa mesma pergunta, né? Essa história se repete no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Né? E se a gente for ler os três, nós não vamos ler hoje,
mas cada um a gente tira uma coisinha nesse mesmo assunto. Fala que todas as histórias ele tinha o mesmo propósito, que era criar uma conexão com as pessoas, né? Se achegar às pessoas. Queridos, nós temos que criar conexões com as pessoas da nossa rede, né? Com os nossos amigos. Eu lembro que na faculdade, eu sempre fui muito boa de conhecer gente, porque eu converso muito. E eu tinha meu ciclo de amizades, né? E uma vez, o pessoal, a gente acabava a aula, né, gente? Eu acabava a aula 11 horas, eu saía da faculdade morrendo de fome. Minhas colegas falavam, vamos sair para lanchar? Vamos. A gente ia, né? E eu sempre ia com elas. Tinha determinados lugares que eu não ia. Eu falava, vamos então, não vou não, me deixa em casa, não vou não. Aí, por quê? Não tem nada a ver. Eu falei, esse tipo de lugar eu não entro. Porque eu falei, porque eu acho que eu vou fazer um lugar desse. Eu não quero. Mas eu sempre saía com elas. Eu ia em alguns lugares, né, que às vezes tinha uma música ao vivo, não estou me contando, estou indo lá para comer, né? Elas bebiam o chopp delas, né? Eu respeitava, elas me respeitavam. Mas uma vez uma colega me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou assim, Vanessa, você é diferente. Eu falei, por que ela? Porque você é evangélica, mas você não é igual fulana. Porque fulana, ela nunca sai com a gente, ela nunca faz nada com a gente, porque ela diz que é porque ela é crente. Aí eu falei assim, nossa, mas você não, você conversa com a gente de uma forma que a gente compreende, você participa, né, das nossas reuniões. Quando eu falo reunião, é que a gente saia para bater papo, né? Mulher gosta de conversar, né, gente? Não tem como, né? A gente reúne, sempre tem assunto, né? Vângela e Aldênia que o diga, né? Então, quando ela me falou aquilo, eu falei assim, nossa, eu estou no caminho certo. Porque as pessoas estão vendo Jesus na minha vida, mas não porque eu digo que eu sou, porque elas veem de fato. Então, Jesus, ele fazia isso, ele gerava essa conexão através das parábolas, né? E aí, no demais texto, aqui a gente não leu, mas ele fala assim, que as pessoas que estão no mundo, elas têm os ouvidos abertos, mas não entendem a palavra. Seus olhos estão abertos, mas não veem nada. Esse povo, né, a versão que eu tenho fala, é cabeça dura, eles tapam os ouvidos com dedos para não ter que escutar. Então, queridos, às vezes, a forma como a gente aborda as pessoas ao nosso redor, você gera essa conexão e você quebra essas barreiras, né? Da pessoa, não vou ouvir. Gente, não tem um amigo meu que eu chego para falar, até para dar bronca, que não me escuta. Não estou dizendo que eu sou boazona, gente. Mas é porque a gente cria conexões e isso vai gerando uma autoridade. A palavra fala o quê? Que aonde o Senhor te colocar, você tem que ser cabeça e não cauda. Eu vou chegar lá e dizer, quem manda aqui sou eu? Não. Mas a sua vida com Deus, a sua integridade, o seu caráter, vai fazer as pessoas te respeitarem. Gente, meus colegas xingavam, até não querer mais. Eu nunca pedi. Quando alguém soltava um palavrão na minha frente, ai, Vanessa, perdão. Nunca falei que não podia falar. Mas por quê? Porque eles viam eu como não vou dizer uma autoridade, mas eles viam que eu era uma menina comprometida com o que eu falava. Aprontar, fazer as coisas erradas, na hora do aperto, ai, Vanessa, estou com problema. Vamos orar. Botava todo mundo para orar. Tudo que vinha conversar comigo, vamos orar. Posso orar com você? Pode. Então, vamos orar. Vamos fazer um propósito com Deus. Queridas, eu sei que muitas das sementes não vai ser eu que vou fazer a colheita, mas que ela foi plantada, ela foi. E até hoje eu vejo os frutos. Então, a gente tem que ter estratégias. Isso é você ser intencional também. E o terceiro ponto, que aí já é a analogia que eu vou fazer com vocês a respeito da parábola, a sua intenção tem como foco ser a terra boa onde a semente é lançada. Queridos, essa parte é um pouquinho para nós, né, cristãos. A palavra fala sobre a primeira semente, que ela cai no meio do caminho e logo os pássaros comem. E aí a palavra que fala, quando alguém ouve as novas do reino, não se apropria dela, elas permanecem na superfície. Tem pessoas que ouvem falar de Deus, até se empolgam, mas logo parece que só passou, né? A parábola fala que os pássaros comeram a semente.
Mas tem cristãos que são assim. Eles têm um encontro com Deus, mas eles são vazios nas suas vidas e nas suas palavras. Você teve um encontro com Deus, Jesus te ama, você é salvo, mas você é só aquele crente que está aqui sentado no banco domingo. E só domingo à noite, tá? Não vem nada. Você não participa, você não frutifica, você não dá testemunho, você só está ali, você só existe. Esse é o crente, o primeiro solo. É aquele solo que a semente cai, mas os pássaros logo comem. A segunda semente que ele fala é sobre a semente que cai nos pedregulhos. A pessoa, um cristão, né? É aquele que recebe Jesus como um cristão. Ouve a palavra, tem aquela experiência gostosa, tem entusiasmo, mas ele não cria raízes, ele não se aprofunda, ele só fica naquele rasinho, sabe? Jesus me ama, Deus é amor, sou salvo, estou feliz. Acabou, mais nada. Não deixe, e eu quero falar para nós cristãos, que nós não devemos deixar o entusiasmo morrer. Gente, a nossa vida com Deus ela é uma construção. Igual quando a gente está falando aqui, os meninos me pediram tanto para falar de relacionamento, estou falando de relacionamento com eles, né? Como a gente constrói um relacionamento com o seu cônjuge, né, seu namorado, a gente não começa assim, conversa um pouquinho, daqui a pouco a conversa já prolonga mais, daqui a pouco vocês já estão compartilhando sonhos, daqui a pouco você está entusiasmado em estar com aquela pessoa, você quer saber mais sobre ela. A mesma forma é a nossa vida com o Pai. Não se contente só em ser salvo. Sabe, Jesus deu tanta coisa boa para a gente viver aqui. Você pode viver o céu aqui, você não precisa morrer para você começar a viver o céu, você pode começar a viver o céu aqui. E aí você não tem um relacionamento com o Pai, você não tem uma vida, você não tem curiosidade, você está satisfeito só em ser salvo e vou morrer e vou para o céu. Glória a Deus. Então, queridos, não deixe o entusiasmo morrer. Persista em conhecer mais, no discipulado, no ensino, em se envolver. A terceira semente, ela fala que ela cai sobre as ervas daninhas, né, ou sobre os espinhos, e ela é sufocada. O que é isso, gente? Tem pessoas que aceitam Jesus, se envolvem, crescem espiritualmente, mas o desejo delas de ganhar coisas pessoais, não é errado, tá, queridos? Não estou falando que você não possa trabalhar, não possa ter seu dinheiro, pode ser rico, que Deus prospere cada um. Mas tem pessoas que buscam tanto as coisas terrenas e se esquecem das coisas espirituais. E aí acaba que essa corrida incessante, eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e aí você vai deixando Deus de lado, você vai sendo sufocado. E aí todo o trabalho que Jesus fez para você, aquela música, né? Tem uma música que fala, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito meu, é a nossa herança. Aí você está se deixando levar. Você está se deixando ser sufocado. Mas aí vem a quarta semente, que fala que ela caiu numa terra boa. E ela frutificou a 30, a 40, a 60, e a colheita dela foi abundante. Queridos, queira ser o cristão que é a terra boa, que a palavra do Senhor caiu no seu solo e que ela frutificou, que ela teve efeito. Não tenha uma vida vazia. Eu não estou falando de salvação, sabe, gente? Porque salvação é um presente de Deus, ninguém merece. Deus te dá e pronto. Deus não vai te dar a salvação se você querer viver o propósito dele para a sua vida. Né? Não tem uma condição. A condição é só você crer no Senhor Jesus, confessar e convidar ele para morar em você. Mas tem muitas pessoas que não deixam o Espírito Santo trabalhar. A gente estava falando discipulado sobre isso, né, meninas? Que às vezes a gente fala assim, toma, Jesus, minha vida, mas eu vou te dar só até aqui. Essa outra parte deixa que eu cuido, tá? Não, isso aqui eu não dou, não. As pessoas têm medo de se lançar por inteiras a Jesus, sabe? Tem medo. Ai, mas se eu me entregar 100% a Jesus, aí eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Vai, com certeza, né? Mas a palavra fala o quê? Que a vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. O que é boa, perfeita e agradável? Já está dizendo, ela é muito boa,
ela é perfeita, não existe nada maior do que a perfeição, e ela é agradável, queridos. Por mais que no início possa parecer sacrifício, e são às vezes, gente, faz parte, a renúncia faz parte da caminhada cristã, mas ela é agradável, você não vai viver oprimido. Às vezes a gente vê uns irmãozinhos, né, que encontra, como é que você está, meu irmão? Ai, eu estou na luta, eu estou na guerra, e aquela pessoa que parece que nem dorme, porque vive tenso. Gente, isso não é vontade de Deus para a vida sua, não. É claro que você vai passar lutas. Todos nós vamos passar lutas. Se você não passar luta, é melhor você rever sua vida, porque tem alguma coisa errada, né? Mas a palavra fala que é agradável, gente. O crente, ele tem que ser uma pessoa feliz, sorridente. Está na luta, irmã? Estou, mas estou na bênção, né? Eu vejo a irmã Vângela. Vângela, para mim, é um exemplo, gente. Eu convivo assim mais com ela. E eu vejo a alegria dela em servir ao Senhor, que eu me constranjo, às vezes, com essa alegria. Porque eu falo assim, nossa Deus, às vezes eu me acostumo com a minha rotina das coisas que eu tenho que fazer para o Senhor, e eu faço no mecânico. Mas quando eu olho para a Vângela, eu fico constrangida. Porque eu falo assim, meu Deus, ela vem numa vontade, numa alegria, e eu falei esses dias para Deus, Deus, eu quero ser igual a ela. Por quê? Porque as coisas de Deus são agradáveis. Meu Deus, tem muitos irmãos que não estão vivendo o agradável do Senhor. E se você não está vivendo o agradável do Senhor, você tem que ver alguma coisa na sua vida, gente. Tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus não é mentirosa. Então, queridos, a nossa intenção tem que ser o foco de ser a terra boa. Seja um crente na pessoa do Senhor Jesus Cristo, não só nominal. Seja aquele que aonde você chega, você leva o reino de Deus à vida das pessoas. Que você desperte curiosidade. Olha, eu lembro uma vez que meu pai contou uma história, eu estava junto. Meu pai chutou uma pedra assim, e a unha dele arrebitou. Aí o colega dele que estava do lado falou, ixi, como que você... Aí meu pai só falou assim, ai. Aí ele ficou admirado, porque meu pai não soltou um palavrão. Pronto, foi a deixa. O dedo estava lá sangrando. Meu pai, não, mas para quê? Aí meu pai já aproveitou e já falou de Jesus. Então, tudo, gente, na nossa vida, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Seja diferente no seu comportamento. A gente não tem que ser invisível, não, principalmente vocês jovens. A Bíblia fala que vocês são fortes. Cadê essa força? Às vezes eu olho para os jovens para estar mais morto do que os velhos. Eu vejo a Edith aí cheia de saúde e vejo os jovens parecendo uma flor murcha. Não, queridos. Vocês têm que se alimentar disso daqui. Eu, às vezes, estou lendo aqui a palavra e eu fico viajando, porque eu fico assim, meu Deus, como que eu nunca vi isso? Eu já li isso aqui, mas eu não tinha visto isso daqui. Isso aqui tem que ser real na vida de vocês. Estou falando que vocês têm que ler a Bíblia toda de um dia só? Não. Gente, às vezes eu me paro aqui em 3 versículos e fico, meu Deus, meu Deus. A gente vive experiências, mas isso é você construir um relacionamento com Jesus. E é assim... Menino. É isso, queridos. A gente tem que construir algo com Jesus. Amém? E eu queria convidar vocês a ficar de pé. Vamos orar. Vemos uma perspectiva um pouquinho diferente da parábola da colheita, né? Das sementes. Mas eu queria que, se você quiser, tá, gente? É um convite. Não precisa vir aqui à frente. Se você viu que você não está sendo intencional, né? Em olhar para as pessoas como Jesus olha. Em entender que as pessoas que nos cercam, elas precisam de Jesus como você tem. Às vezes a gente não tem a coragem que a gente gostaria de ter. Coloque isso diante do Senhor, fala, Jesus, eu quero ser intencional em todas as minhas ações. Eu quero levar o reino de Deus aonde eu estiver. Eu quero que as pessoas olhem para mim e queiram entender por que a minha atitude é diferente, mesmo que todo mundo faça ao contrário. Eu quero ser a terra boa. Eu quero ser um cristão que realmente dê frutos, que viva o propósito de Deus para as nossas vidas. Todo mundo tem um propósito especial que Deus sonhou para a sua vida. Mas a primeira missão que nós temos é ganhar outras pessoas para Jesus. A
A gente não pode ser egoísta de eu tenho Jesus e Jesus é só meu e eu não vou dividir ele com as outras pessoas. Se a gente continuar lendo aqui Mateus, eu não me lembro de cabeça qual é o texto, queridos. Tem um texto que fala que ele vê os enfermos, vê os doentes. E aí a Bíblia fala assim que ele olha para essas pessoas com um olhar de compaixão. Queridos, eu fui olhar no dicionário o que é compaixão. Compaixão é você sentir dor, é você se entristecer, é você se sentir até incapaz às vezes, né? Não era o caso de Jesus, mas você também não ficar acomodado diante daquela situação. A gente tem que olhar para as pessoas como Jesus olha, com um olhar de compaixão. E aí no mesmo texto ele continua falando, olha, as pessoas estão aí. As pessoas estão aí. Mas falta trabalhadores. Hoje a nossa igreja não está com todo mundo porque está chovendo, mas nossa igreja tem gente pra caramba. E olha quantas pessoas estão aí. Cadê as vidas, gente? Queira ser esse trabalhador. Jesus está voltando, gente. Jesus está voltando. Não tenha medo de Jesus estar voltando, gente. A gente tem que ansiar a volta de Jesus. Mas antes de Jesus voltar, eu tenho que dar frutos. Eu tenho que parar de olhar só para os meus problemas, para os meus... É claro que a gente tem. Não estou dizendo que você não tem que cuidar de você. A gente tem. Mas às vezes quando a gente tira os olhos só de nós mesmos, a gente consegue enxergar o que está à nossa volta. E entender que Deus deu essa missão para nós, ganhar vidas. Você tem que frutificar. Se você não frutifica, tem alguma coisa errada com você. E isso é preocupante, irmãos. Tem que gerar um desconforto no nosso coração. Tem que gerar um desconforto, uma tristeza, porque nós temos o Espírito Santo em nós. O Espírito Santo habita em nós. Então, nós temos que ansiar pelas coisas que o Espírito Santo anseia. Então, se você quiser um convite, peça ao Senhor para que você seja um solo, uma terra boa. Que a semente do Senhor, que é a palavra que você tem recebido, né, durante anos, ela venha frutificar no teu coração. Ela venha dar frutos. Se você tem sido o solo que recebeu a mensagem, mas o solo que não tem sido produtivo, peça perdão ao Senhor e fale a Ele que você quer ser o solo fértil. Amém? Pai querido, Pai amado, o Senhor ministrou os nossos corações, ministrou primeiro ao meu Pai. E eu peço, meu Pai, perdão pelas vezes que eu negligenciei, Senhor Deus, seguir o Teu propósito. Seguir, Senhor Deus, as direções que o Senhor dá, pelas vezes que eu me acomodei nas minhas atividades, nas minhas funções. E eu te agradeço, meu Pai, porque o Senhor é um Pai amoroso. E como Pai amoroso, o Senhor nos mostra o caminho a seguir. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem gerado esse incômodo em mim e gerado também, Senhor Deus, em alguns irmãos, que temos que levar a Tua palavra, que temos que levar o Teu evangelho, meu Pai. Nos dê ousadia, meu Pai. Se tem alguém aqui que ainda, Senhor Deus, tem vergonha, não sabe, Senhor Deus, as palavras certas para usar, mas que tem o desejo de ser intencional, tem o desejo de levar o reino de Deus à vida das pessoas, tem desejo de ser diferente no seu meio, gerar, Senhor Deus, a curiosidade das pessoas de entender por que a sua vida é tão diferente, por que você está sempre feliz, por que você está sempre de bom humor, mesmo quando as coisas não estão boas, meu Pai. E que os nossos corações, meu Pai, seja a terra boa, onde a Tua palavra, Senhor Deus, frutifique. Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor dê um novo início àquele, Senhor Deus, que tem o desejo de recomeçar, meu Pai. Dê forças a eles, dê direção, dê discernimento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.